Oi, gente, boa noite, família. Estamos começando a nossa Escola da Fé, graças a Deus. Quarta-feira, passa rápido, né? Já estamos aqui, olha, 8 horas da noite, todas as quartas-feiras com uma mensagem inédita para você, para abençoar o seu coração. E nós estamos numa grande série de mensagens que é Oficina de Restauração. Você já recebeu 3 mensagens poderosas e hoje você irá receber a 4ª ministração através da nossa querida pastora Kátia Avelino. Vem para cá, Kátia. Que coisa boa. Animada? Glória a Deus. Que bom. Tema lindo. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para falar conosco, no nosso coração, com essa palavra? Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, nesse ambiente virtual, mas tão poderoso, tão cheio de palavra, tão cheio, Senhor, ó Deus, de revelação. Ó Pai, te pedimos que nesse tempo de restauração, ó Pai, neste final de ano, estamos aproximando de 2022. Ó Pai, que o Senhor alcance os nossos corações de uma maneira muito especial, particular, trazendo renovo, restauração, direção e clareza. Ó Pai, é assim que nós te pedimos, é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Kátia, que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja linda, a paz do Senhor, amém? Essa noite nós vamos compartilhar uma palavra tremenda sobre o restaurar da paixão. É interessante que no decorrer da nossa vida a gente precisa restaurar muitas coisas. Às vezes a gente restaura uma roupa que a gente gosta muito, às vezes a gente precisa restaurar um móvel. E a mensagem dessa noite vai falar sobre restaurar a paixão. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo está dizendo assim: por esta razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Queridos, que lindo esse texto. Ele está dizendo: olha, eu quero te lembrar, Timóteo, mantenha viva, né? Mantenha viva. Se a palavra é manter, ele está querendo dizer o seguinte: olha, é sua responsabilidade não deixar que essa chama se apague. A chama do quê? Do dom de Deus que havia sobre a vida dele. Paixão é combustível. Como assim? O combustível é o que te impulsiona, o combustível é que te leva para frente, que te faz avançar. Essas semanas aí atrás, né, nós tivemos a possibilidade de uma greve de caminhoneiros. E todo mundo ficou preocupado, e o combustível, e foram para o posto de gasolina, e entraram em filas e ficaram angustiados. Por quê? Porque sem combustível o avião não decola, o caminhão não anda, o carro não sai. A paixão é parecida com combustível. Ela vai fazer essa mesma ação, a ação de impulsionar. O que nos move é a paixão pelo nosso trabalho, a paixão pela nossa família, que nos faz levantar todo dia debaixo de sol ou de chuva para buscar o pão, para buscar o alimento. E o contrário disso também envolve a paixão. O que te faz ficar estacionado? O que te faz não dar passos? É a falta de paixão, a falta de empolgação. E querido, manter essa chama viva, manter essa empolgação vai te custar alguma coisa. A salvação, ela veio de graça. Jesus, ele morreu na cruz e ele te deu, ele pagou o preço. Mas a empolgação, a chama, a alegria de servir ao Senhor, essa precisa ser cuidada, essa precisa ser mantida, essa precisa ser protegida. Você já ouviu uma frase que diz que tudo que é bom tem um preço? Tudo que vale a pena tem um preço. Você não acha diamante rolando pela rua? Nossa igreja está, né, no morro. Você não acha diamante descendo, pepita de ouro? Não.
tudo que é bom custa alguma coisa. E eu queria saber, quanto você está disposto a gastar de tempo, de dedicação, de amor, para que essa chama seja reacesa, para que essa chama volte a arder. A paixão ela é muito importante. Paixão ressignifica, primeiro, a distância. Olha, algo pode ser longe ou algo pode ser perto, dependendo da distância. A irmã Wanda me conta uma história que eu amo. Ela fala que o pastor Roberto saía de São Paulo na sexta-feira, viajava muitas horas para passar às vezes um dia, algumas horas com ela e voltar para São Paulo. A paixão diminui a distância. Você fala, poxa, mas você vai mesmo namorar essa pessoa que mora em outro estado? E a pessoa te responde, não é tão longe não. Por quê? Porque está apaixonado. E quando a gente está apaixonado, a nossa noção de dimensão, ela é transformada pelo nosso olhar, pelo nosso amor. Preço é caro ou barato dependendo da paixão. Você vê o carro dos seus sonhos, você fala assim, não, é barato, não, que é isso, pechincha, e o carro custa milhões. Mas se for uma coisa que você não é tão apaixonado, você fala, isso está caro, né? Então o preço depende do tanto que você está envolvido, o esforço do mesmo modo. Tem um professor do Instituto Neurovox, Calabres, ele diz o seguinte: a paixão te coloca em um estado de maior ativação do cérebro. Ali é liberado dopamina e seu cérebro ele fica mais ativado. Você fica também hipermotivado. Tem uma palavra aqui que está muito ligada à paixão, que é a obsessão. O que é isso? Você pensa o tempo todo. Quem aqui nunca teve apaixonado? Você pensa o tempo todo na pessoa, você sonha com a pessoa, você quer estar perto. Queridos, nós estamos falando sobre você ser apaixonado por Jesus. Quando você está apaixonado por alguém, você quer agradar o coração dessa pessoa. Quando você é apaixonado, você quer se entregar. Nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. É algo arrebatador. Você fica envolvido, você fica entregue. Um texto que fala muito sobre esse tipo de amor é descrito em Cântico dos Cânticos, no livro de Salomão. Salomão mostra a intensidade dessa paixão. Em Cânticos, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: por favor, sustente-me com passas, revigore-me com maçãs, pois estou doente de amor. Que coisa mais linda. O amor dele é tão grande, o amor dele é tão intenso, o amor dele é tão profundo, que ele equipara a uma doença. É a intensidade da paixão representada no livro de Cânticos. É lógico que a gente está falando aqui da paixão pelo nosso Senhor, do amor por Jesus. Por quê? Porque se seu coração ele é tão entregue a alguém que não é o Senhor, pode ser perigoso. A paixão ela é perigosa se é focada no alvo errado. A paixão, ela é perigosa, sabe por quê? Porque paixão gera potência. E se essa potência for direcionada para alguém ou para alguma coisa errada, ela pode te destruir. Quantas pessoas nos dias de hoje têm sido destruídas por um falso amor, por uma paixão louca que mata, que destrói? Por quê? Porque é uma paixão fora dos propósitos de Deus. O foco está errado.
A paixão gera na nossa vida empolgação. Você lembra do seu primeiro amor? Eu lembro que assim que eu aceitei Jesus, que eu ia para casa quando o culto terminava, e eu ficava ansiosa, querendo saber qual era o próximo dia. Porque eu queria estar na igreja, eu queria ouvir mais sobre Jesus, eu queria ouvir as canções, eu queria aprender as canções, eu não sabia. E aquilo me enchia, e eu pensava naquilo o tempo todo, eu pesquisava música, eu queria aprender as músicas. Era algo que ocupava o meu coração, o meu pensamento. Eu lembro de uma coisa engraçada, assim que eu conhecia Jesus, que tudo que eu fazia eu parava e pensava assim: será que eu estou pecando? Será que isso entristece o coração de Deus? Era empolgante. E a gente precisa tomar muito cuidado, sabe por quê, irmãos? Com o passar do tempo, você pode cair numa relação com o Senhor que é apenas funcional. Como assim? É politicamente correta. Não há empolgação, não há alegria. Muitos caem numa religiosidade. Eu vou à igreja porque é domingo. Eu sirvo ao Senhor porque eu posso ir para o inferno. Eu leio a Bíblia porque o líder mandou. Mas, querido, Deus tem coisas maiores, mais profundas, mais empolgantes para a sua vida. Uma vida de revelação, de experiências com o Espírito Santo. E é para você. Nós precisamos sair do automático. Tem um filme que chama Clique, acho que o nome é esse mesmo, que o homem, ele às vezes vive a vida dele no automático. E o interessante daquele filme é que chega uma hora no final da vida dele que ele percebe que os melhores momentos, que os mais legais, que era com a família dele, que era com os filhos dele, que eram fazendo coisas que eram pequenas, mas que tinham um significado gigantesco, que ele tinha perdido porque ele estava no automático. Nós precisamos tirar a nossa vida do automático. Ver significância, ver valor no tempo de brincar com seu filho, no tempo de almoçar com sua esposa, na alegria de poder estar na casa do Senhor. Sabia que tem pessoas no mundo que gostariam de poder vir a um templo, poder vir adorar o Senhor na igreja, mas se forem podem ser mortos ou presos. E às vezes nós não valorizamos isso. É tão fácil. E nós não valorizamos tudo aquilo que a gente tem. O Senhor não nos quer crentes mornos, pessoas mornas, pessoas mais ou menos. Você está firme? Ah, mais ou menos. Você tem ouvido o Senhor? Ah, de vez em quando. O Senhor, Ele te quer cheio do Espírito, repleto da presença dEle. O texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, ele é muito claro sobre o desejo do Senhor ao nosso respeito. O Senhor diz assim, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu Deus, que palavra pesada. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, você não é frio nem quente. Está com o pé lá, está com o pé cá. Não tem uma determinação. Não sabe o que quer, não há paixão, não há fogo. E aí o Senhor fala: olha, como você é morno, não é nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar. Sabe o que é vomitar? É jogar fora aquilo que te faz mal. Nós vomitamos quando aquilo causa em nós nos faz mal, é repugnante. Então nós vomitamos. E o Senhor está dizendo isso, que Ele não espera de nós um relacionamento morno. A Bíblia ela fala um pouco sobre o primeiro amor. Deus, Ele não quer de nós apenas amor, mas Ele quer um amor real, quente, inflamado, feliz. O desejo do coração de Deus é que quando você pare para falar com Ele, que o seu coração se alegre, que você se sinta privilegiado, que você se sinta feliz por ser filho de Deus e pelo privilégio de servi-lo.
Esses dias eu estava lá no Jequitinhonha, né? E eu tinha que atravessar um rio. E eu falei: Senhor, eu vou por amor ao Senhor. E assim, no primeiro momento que eu olhei para aquele tanto de água, eu fiquei com muito medo. Mas no segundo que eu falei assim: Senhor, que privilégio poder te servir. E eu lembro que eu estava com os outros missionários e a gente orava e a gente falava: que privilégio poder estar aqui. Que presente que é poder fazer algo para o Senhor. E o nosso coração se alegrava. No meio do pernilongo, no meio do sapo, no meio... Lá tinha cobra também. Mas a gente estava feliz, porque a gente estava alegrando o coração do nosso Deus. E isso é um privilégio muito grande. Nós precisamos resgatar esse primeiro amor. Queria que você pensasse aí. Você lembra do sentimento dos seus primeiros anos com Cristo? Você lembra da empolgação de quando você descobriu que você era filho de Deus? Isso não pode morrer. Pessoas sem paixão são sobreviventes. Eles não vivem, eles sobrevivem. É uma vida sem empolgação, sem brilho, sem sonho. Não é o desejo do Senhor que você viva assim, triste, angustiado, sem plano, sem projeto. O desejo do Senhor é te conduzir a níveis mais altos. A níveis mais altos de intimidade, a níveis mais altos de revelação, a níveis mais altos de empolgação. No livro de Cânticos, capítulo 8, versículo 6, é descrito um pouco da paixão envolvida no amor por Jesus. Diz assim: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Essa palavra no original não é ciúme, é a paixão tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardentes, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse toda a riqueza da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Querido, que amor que é esse? Tem uma música que fala isso, né? Que amor que é esse? É um amor que a água não pode apagar. E não está falando de água, está falando nem as muitas águas, nem os rios não conseguiria levar o amor de Jesus por sua noiva. Nós somos a noiva do Senhor. Nós somos o alvo deste amor. E o Senhor está dizendo: olha, nada pode destruir esta aliança. Este amor que é mais forte que a morte. Que lindo, querida. É assim que você é amado pelo Senhor. É desse modo que Deus te ama. É deste modo. Por isso que Jesus achou que tinha sentido morrer por você. Porque era um amor tão grande. E é um amor semelhante que o Senhor espera da sua noiva. Quando um noivo, ele vai ao encontro de sua noiva, ele espera que a noiva o ame tanto quanto ele a ama. Ele espera que ela esteja disposta a dar a vida por ele, do mesmo modo que ele está disposto a dar a vida por ela. Nós precisamos entender que Jesus, ele não é o nosso gênio da lâmpada, que tem que nos dar o que a gente quer na hora que a gente quer e pronto. Não. Jesus morreu por sua noiva, para construir um relacionamento de amor e de cumplicidade, para que houvesse diálogo, amor, companheirismo, visão, paixão. É esta igreja que o Senhor ele vem buscar. Como é um apaixonado? Querido, um apaixonado, ele não diz eu vou à igreja. Um apaixonado fala, eu sou a igreja, eu faço parte dela. Dizer que eu vou à igreja é muito pouco para alguém que é apaixonado. Jesus é minha vida, Jesus é tudo para mim.
Já reparou que apaixonado gosta da palavra tudo? Tudo de um apaixonado é exagerado. É por isso que você vê o cara passando na rua com 10 mil coração no dia dos namorados, você fala assim, esse está apaixonado. Porque o apaixonado, ele quer mostrar para o mundo que ele ama. Se você é apaixonado por Jesus, como você tem demonstrado esse amor? O apaixonado, ele não consegue ficar sem falar do amor de Jesus. Ele fala do amor de Jesus para as pessoas que ele conhece. Ele fala do amor de Jesus nas redes sociais. Ele fala do amor de Jesus nas roupas que ele usa. Ele fala do amor de Jesus o tempo todo, porque ele é apaixonado. Um apaixonado, ele é apaixonado pela visão, pela obra do Senhor. A visão o impulsiona a dar passos, a fazer escolhas, a estabelecer prioridades, porque ele é apaixonado. Um apaixonado, ele fala da igreja, da família que ele faz parte. Queridos, é natural. É natural. É muito interessante que todos os meus alunos do seminário perguntam qual é a igreja que eu frequento. Porque em algum momento eu começo a falar da igreja. Porque faz parte de mim. Quando a gente ama alguém ou quando a gente ama algo, isto começa a fazer parte de quem você é. Você precisa ser apaixonado. Um apaixonado por Jesus não lamenta que há pessoas com fome, que há gente sofrendo. Ele se envolve. Ele não é uma pessoa que ele simplesmente fala sobre as coisas, mas ele é alguém que ele se envolve nos problemas, que ele se envolve na mudança. Quero contar uma coisa para vocês que assim me deixou feliz. O Facebook esses dias mandou para mim lembrança da barragem de Mariana. E chegou para mim algumas fotos. E sobre aquela tragédia que eu vi em Mariana, aquele tanto de lama, aquelas situações. E o que o Facebook me trouxe de lembrança? Que eu, o pastor Roberto, Júnior e outros líderes da igreja, que nós estávamos lá, levando água, tirando barro, colocando o pé na lama e socorrendo aquelas pessoas. Precisamos ser uma igreja que se importa. Um apaixonado, ele se importa. Ele se importa com as pessoas que estão morrendo sem Jesus. Ele se importa com as pessoas que não têm o pão. Ele se importa com as pessoas que estão sofrendo de frio. Olha, ficar de blá 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 na rede social é muito fácil. Colocar frasezinha de efeito é muito fácil. Um apaixonado, ele tem atitude. Atitudes de amor é diferente de palavras de amor. E as atitudes, ela tem mais peso do que as palavras. Um apaixonado, ele não vai só na célula. Ele quer ser líder, ele quer crescer, ele quer cuidar de pessoas, ele quer se envolver na obra, ele deseja fazer mais. Um apaixonado, ele se envolve por inteiro. E aí? Você é um apaixonado por Jesus? Você se percebe dentro dessas características que eu apresentei? Se você não sente mais esse fogo, se você sente que você não é mais um apaixonado, eu quero compartilhar com você nessa noite 5 atitudes para restaurar sua paixão, para restaurar o primeiro amor. Primeiro das atitudes, você precisa manter forte os seus fundamentos. 2 Timóteo 1,8 diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Querido, é o fundamento que mantém a casa. A casa, ela pode ser linda, se os fundamentos dela não for forte, na primeira tempestade ela vai cair, vai ser grande a queda. Essa igreja, ela só está de pé porque um dia o pastor fundador, ele se preocupou com os fundamentos desta obra.
Suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Paulo estava falando sobre isso. Você precisa cuidar dos porquês da sua motivação. Por que você aceitou Jesus? Por que você começou a caminhar na presença do Senhor? Por que você aceitou o seu chamado? Queridos, porquês não mudaram. As razões permanecem as mesmas. Deus permanece o mesmo. Se alguma coisa mudou nesse tempo, foi você. Foi as suas prioridades, foi a sua visão, foi a sua entrega. Se os seus motivos são fortes, nenhum obstáculo vai te impedir. Se os seus motivos forem fortes, a sua paixão, ela não vai se esfriar. Às vezes a perda da paixão é porque você perdeu a razão, você perdeu o motivo. Você precisa redescobrir o seu propósito. Querido, o propósito, ele precisa ser o norteador de todas as suas escolhas. O propósito, a visão, ela vai restaurar suas bases e vai te levar a um novo nível de paixão. Shakespeare, ele tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte: a paixão aumenta em função dos obstáculos que lhes opõem. O que quer dizer isso? Que quanto maior o obstáculo, maior a paixão. É interessante que na história da igreja, quanto maior era a perseguição, mais as pessoas se entregavam a Cristo. Por quê? Porque na hora do vamos ver, é necessário escolher lado. Nós precisamos manter fortes os fundamentos. Como você mantém fortes os fundamentos? Você precisa voltar à leitura da Bíblia. Você precisa se ter devocionais. Você precisa tirar tempo para Deus. Nós começamos na igreja há alguns dias nosso propósito de 40 dias de jejum e oração. Eu não sei se você já está envolvido nessa campanha, mas você precisa se envolver. Você precisa fazer parte. Para quê? Para você ser renovado, para você ser fortalecido, para você ser vivificado. Você precisa fazer com que essa chama não se apague. 2. Renove suas memórias com as experiências e as palavras de Deus para você. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Por isso, torno a lembrá-lo, Paulo está dizendo a Timóteo. Queridos, quando eu vi isso, renove suas memórias, eu me lembrei que teve um ano, não lembro qual ano foi, eu lembro que foi no início do ano, que eu estava muito triste, estava muito angustiada, e muitas coisas que eu queria que tivesse acontecido não aconteceram. E eu liguei para uma amiga minha, ela não mora no Brasil, e a gente estava conversando e ela falou assim para mim: Kátia, quais são as promessas de Deus para a sua vida? Eu falei assim: hã? Ela o que Deus já te falou sobre você? Repete para mim. Aí eu fui repetindo. À medida que eu ia repetindo, ela ia me lembrando outras coisas. E no final ela falou assim: eu quero trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. O que ela brincou e falou assim comigo: os amigos são protetores das nossas promessas. Às vezes a dor está tão grande que a gente não lembra o que Deus prometeu. Mas alguém vem e fala assim: você lembra que Deus te falou isso? E você fala: Deus falou mesmo. Querido, o que Deus ele falou até hoje a seu respeito? Quais promessas o Senhor tem para você? Deus não mudou, as promessas não mudaram. Deus ele é o mesmo. Você precisa manter viva a chama das promessas. Você precisa lembrar as experiências que você já teve com Deus. O que Deus fez na sua vida? Como é que foi? Como que esse milagre aconteceu? Conta para alguém. Quando nós lembramos do que Deus já fez, de como Ele fez, gera em nós esperança, expectativa sobre aquilo que Ele ainda irá fazer. Você começa a ficar empolgado, você fala: poxa, se Deus fez assim, Ele vai fazer de novo.
Se Deus fez desse modo, Ele vai fazer de novo. Eu imagino o povo de Deus no deserto quando caiu o maná. Eles iam falar, opa, hoje o alimento veio. Uai, peraí, então amanhã vai vir de novo. Você entende? Relembre as promessas. Lembre o que Deus fez. Lembre o que Deus prometeu. Lembre os milagres que alcançaram a sua família. Lembra de onde Deus te tirou. Isso vai gerar em você ânimo, força para continuar dando passos. Porque Ele vai continuar fazendo. Ele te ama, Ele não mudou. As promessas não mudaram. Deus vai cumprir na sua vida cada uma das promessas que Ele fez para você. Você pode confiar, você pode esperar no Senhor. Terceiro ponto, para essa chama ser renovada: testemunhe sobre Jesus. Testemunhe seus feitos com poder e amor. Em 2 Timóteo, Paulo diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Queridos, nesse momento da história da igreja, não era fácil falar sobre Jesus, não. Falar de Jesus poderia significar a morte. Você poderia falar de Jesus e por causa disso ser apedrejado, ser enforcado, ser torturado, ser crucificado. E aí Paulo fala, olha, não se envergonhe, não tenha medo, fale de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Precisamos expulsar o medo. Você precisa expulsar, você precisa declarar, olha, eu não aceito espírito de medo, de intimidação sobre a minha vida. Eu vou falar do amor de Deus com ousadia. E falar do amor de Deus, querido, apareceu uma brecha, você pá. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem, eu conversei com a pessoa e no final falei, ó, Jesus está voltando, tá? Você conserta a sua vida. Você falou, nossa, é mesmo, né? É mesmo. Aproveita aí, é verdade. Precisamos falar do amor de Jesus para os nossos familiares, cunhada, cunhado, marido, filho, e dizer, ei, se você não consertar a sua vida, Jesus vai voltar e você vai ficar. Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Essa semana no meu prédio, morreu um rapaz de 41 anos, um homem servo de Deus, alguém que eu conhecia só de falar a paz do Senhor. Tinha 2 filhinhos. E eu lembro que eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo da morte dele. E na mesma hora veio no meu coração assim, ele está com o Senhor. Irmãos, que privilégio. Alguém poder dizer, olha, fulano não está aqui não, mas ele está com o Senhor. Porque eu já conversei com pessoas também que falaram para mim, Kátia, eu não sei para onde que foi. Eu não tenho certeza. Tomara que a pessoa tenha clamado a Jesus, mas eu não sei. Querido, se nessa noite Jesus ele te levar para onde você vai, que tipo de vida você tem caminhado, como está esse fogo aí, está frio, está quente, está morno, precisamos nos preocupar com isso. Precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor flua em nós de uma forma tão poderosa que as pessoas queiram saber o que há em nós que é diferente. 4. Mantenha a sua fé saudável no seu amor por Jesus. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da santa doutrina que ouviu de mim. 2 Timóteo 1,13. Retenha com fé e amor. Queridos, Paulo estava dizendo, olha, guarde, proteja a doutrina, a palavra que você recebeu de mim. Como assim? Amar é uma decisão. Renovar a paixão tem a ver conosco. Olha, a paixão acabar não é desculpa para você abandonar o seu casamento. A paixão acabar não é desculpa para você abandonar Jesus. A paixão acabar não é desculpa. Porque quando um carro ele acaba a gasolina, você não joga o carro fora e fala, acabou, tem que jogar fora. Não.
você reabastece. Quando você se sente do mesmo modo no seu casamento, sem forças, sem paixão, acabou. Você precisa reabastecer. Você precisa decidir reacender essa chama. De repente a sua chama do seu primeiro amor está apagada. Você precisa decidir abastecer de novo, reacender o fogo, estreitar esse relacionamento, ouvir a voz de Deus. E por último, o quinto ponto: viva recarregado no Espírito Santo. 2 Timóteo 1,14, ele diz assim: quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Queridos, em tempos de má notícias, nós precisamos ser repletos do Espírito Santo de Deus. Em tempo de tanta angústia e um tempo de tão difícil, nós precisamos estar cheios do Senhor para dar conta dos desafios do dia a dia, para dar conta das lutas do dia a dia, para que a gente não venha se desanimar no processo. Jesus falou: olha, eu vou, mas eu vou mandar outro Consolador. Para quê? Para nos fortalecer, para nos ajudar. É o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos envolve, é o Espírito Santo que nos ajuda a suportar as lutas do dia a dia. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que o amor de muitos se esfriariam por causa da maldade. E a gente tem visto um tempo de muita maldade, onde de fato muitas pessoas têm abandonado o primeiro amor e muitas pessoas têm se afastado do Senhor. Entretanto, se a maldade tem esfriado o amor, vai ser a fé que vai restaurar o fogo do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele é o antídoto para esse mundo de injustiça, de maldade. Foi dessa forma que Paulo, ele instrui a Timóteo antes da sua morte. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo, ele já está pressentindo que o tempo dele está chegando. Já é tempo de fim. Então ele vai dizer para ele: olha, está próximo o tempo. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Queridos, que nós podemos ter essa mesma fala vitoriosa de conseguirmos terminar a corrida e guardar a fé. Timóteo, ele foi profundamente renovado por essa carta de Paulo. Ele seguiu as palavras que foi direcionada a ele. E ele viveu de modo apaixonado, falando do amor de Jesus a todas as pessoas. E eu queria saber, e você? Será que nos seus últimos dias você vai poder falar: olha, eu fiz o meu melhor para Deus, eu usei as minhas forças para glorificar o nome do Senhor, eu usei os meus recursos para fazer a obra do Senhor, eu gastei do meu conhecimento para que o nome de Jesus fosse reconhecido, para que Jesus fosse pregado em todas as nações. Eu dei a minha vida em louvor ao Senhor. Que o Senhor possa nos encontrar quentes, renovados, vivificados. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora e que você orasse comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, falamos agora sobre o combustível, a paixão, o amor pelo Senhor e o amor por te servir.
Senhor, em nome de Jesus, toma cada pessoa que está me ouvindo nessa hora, toma a minha vida, toma a vida de cada irmão, Senhor, desta igreja. E Pai, em nome de Jesus, que o fogo do Teu Espírito seja, Deus, Lacanda chama, vivificado. Senhor, que possamos sentir, Deus, um renovo, uma transformação. Queremos mais do Senhor, queremos mais do Teu Espírito. Senhor, não permita que venhamos a ter uma vida, Senhor, morna, Senhor, funcional, desinteressante diante do Senhor. Pai, precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a experimentar, a vivenciar níveis mais profundos diante do Senhor. Para que possamos, Deus, viver, Deus, não o primeiro amor, mas um amor ainda mais forte, consolidado, renovado. Senhor, não permita que a chama se apague. Senhor, não permita, Senhor, que o nosso amor por Ti, Deus, seja, Deus, destruído nesse processo desse mundo de tanta dor e de tanta maldade. Tua palavra disse que o amor de muitos se esfriariam. Deus, não permita que o meu amor, que o nosso amor se esfrie diante das lutas. Em nome de Jesus, renove o nosso compromisso nessa noite. Em nome de Jesus, renove, restaure a nossa aliança nessa noite. Em nome de Jesus, muda a nossa história, muda a nossa trajetória. E Deus, em nome de Jesus, nos coloque de pé, ousados diante do Senhor. Nos abençoe e ser conosco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, que você tenha uma semana de vitória e que o Senhor, Ele possa estar te fortalecendo e renovando dia após dia. Boa noite.